Ei, pessoal, como vão todos? Agora a gente vai continuar estudando a questão dos administradores com relação à sua responsabilidade. Então, só para a gente fechar um pouquinho o raciocínio do vídeo anterior, nós vimos que a lei de SA, ela prevê a responsabilidade dos administradores por infração aos deveres de diligência, cuidado, né, de lealdade para com a sociedade, e o terceiro de transparência de informação. Então, nós vamos ver que esses deveres são verdadeiras cláusulas abertas. As condutas ali enumeradas são condutas exemplificativas. Eu posso ter outras infrações cometidas pelos administradores, desde que alguma forma se enquadrem ali naquelas condutas, né? De infração ali daqueles deveres gerais, né? Por assim dizer. E aí, nós vamos passar para o próximo ponto. A gente tem que lembrar que os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, também são submetidos a esses mesmos deveres, né? De diligência, de lealdade, de transparência, informação. Então, que agora a gente vai analisar o seguinte, ó, houve uma infração. Então, o que acontece agora, se houve essa infração? Então, a gente vai ver que os artigos 158 e 159 da lei vão determinar as consequências e qual é o procedimento para a responsabilização desses administradores e dos conselheiros fiscais. Só que antes da gente passar para a análise dos artigos propriamente ditos, eu fiz aqui para vocês um pequeno slide, né, sobre a questão da responsabilidade, que eu acho que vai ser bem legal para a gente poder entender direitinho. Então, olha só. Quando a gente fala de responsabilidade dos administradores, existem duas teorias que visam explicar essa questão da responsabilidade. A teoria intra-vires e a teoria ultra-vires. Fernando, o que é isso? É o seguinte, a teoria intra-vires, ela vai falar de atos internos. Como assim? Dentro da competência dos administradores e dos conselheiros. Então, por exemplo, se um administrador age com culpa ou dolo no exercício da sua atividade, causando prejuízos para a sociedade ou para terceiros, dentro das suas atribuições, ele vai ser responsabilizado com base na teoria intra-vires. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, o administrador ou conselheiro só vai ser responsabilizado pelos atos regulares de gestão de sua atuação, se esses atos foram praticados com dolo ou culpa. Então, por exemplo, eu sou diretora, e eu aprovei, por exemplo, a aquisição de determinado suprimento de material de escritório para a sociedade. Só que é o seguinte, na hora que eu fui fazer a cotação, eu não fiz uma cotação ampla, não. Eu comprei, por exemplo, de um fornecedor que era amigo meu, eu fui lá, comprei dele, e sendo que o preço dele era o dobro, né? Então, eu agi de forma culposa. Por quê? Porque eu fui negligente, eu não tomei os cuidados necessários, né? Quer dizer, eu tentei privilegiar uma outra pessoa em detrimento da companhia, que é um amigo meu, e não tomei todos os cuidados necessários na hora de fazer esse negócio jurídico. Então, como essa compra e venda é algo que está dentro da minha atribuição, e eu agi com culpa ou dolo, então a minha responsabilidade é com base na teoria intra-vires. Além disso, eu tenho a possibilidade da responsabilização com base na teoria ultra-vires. O que essa teoria ultra-vires vai falar? Ela vai falar o seguinte, olha, pode ser que foram causados danos à sociedade ou a terceiro quando o administrador ou conselheiro fiscal agiu fora dos poderes que foram estabelecidos pela lei ou pelo estatuto, ou ainda pela função social, pela ordem social. Então, olha só, eu agi fora da lei ou do estatuto, fora dos poderes que me foram outorgados. Ou seja, eu não poderia ter feito aquilo que fiz e contrariei a lei. Então, por exemplo,
eu sou sou diretora de uma determinada sociedade. E eu determino para, por exemplo, que seja cortada a área de reserva legal de proteção ambiental que fica dentro do imóvel da nossa companhia. Isso não é da minha competência, mas eu mandei cortar porque a gente está precisando de espaço. Eu fiz isso contrariamente à lei, sem a aprovação da Assembleia, sem a aprovação do Conselho Fiscal, sem Conselho de Administração, da minha cabeça. Então, nesse caso, a minha responsabilidade é com base na teoria ultravírus, porque não era obrigação minha fazer isso, não era um ato que está dentro das minhas atribuições, mandar cortar a árvore, né? Não está dentro da minha atribuição do dia a dia. Por exemplo, eu sou diretora jurídica, né? Então, olha só para vocês verem, não tem nada a ver. Então, eu pratiquei um ato contrário à lei ou estatuto que não tem a ver com as minhas atribuições. Então, aí, nesse caso, a minha responsabilidade é com base na teoria ultravírus. Fernanda, na prática, qual que é a diferença disso? Nenhuma. Todos os dois casos vai gerar responsabilidade pessoal dos administradores. Mas a gente só tem que saber, porque existe essa distinção doutrinária e, eventualmente, a menção a essa distinção em determinados julgados ou em determinada doutrina, né? Então, a gente tem que saber, entendido? Então, agora, a gente vai analisar a lei. Então, vamos lá nos artigos 158 e 159, que eles são bem importantes da gente estudar. Então, olha aqui, ó. Opa, gente. Artigo 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade em virtude do ato regular de gestão. Responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar quando proceder, dentro das suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto. Olha aqui, gente, nós vamos entrar. Então, ó, se é um ato que ele pratica dentro do seu ato regular de gestão, do seu dia a dia, ele não vai ter responsabilidade. Agora, mesmo que tenha prejudicado a companhia, por exemplo, eu sou diretora do financeiro e eu resolvo fazer um investimento de parte do dinheiro da companhia. Na hora que a gente faz esse investimento, a gente escolhe lá um determinado investimento e, em razão da queda inesperada da Bolsa de Valores, em razão do coronavírus, por exemplo, a gente teve uma grande perda. Só que essa perda, ela não pode ser atribuída à minha pessoa porque eu escolhi o investimento, né? Porque, na realidade, foi um ato imprevisível, um fato imprevisível, inesperado que aconteceu, que gerou o crash das bolsas, né? Então, nesse caso, eu não vou ter que indenizar a sociedade, diferente se eu não fui cuidadoso, né? Se eu deixei de olhar, de analisar o melhor investimento, mas naquele momento era o melhor investimento, agora aconteceu alguma coisa inesperada, né? E aí, a gente tem que tomar cuidado aqui, ó, com essas duas alíneas, olha lá. Porém, responde pelos prejuízos causados quando proceder, dentro das suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo. Então, esse inciso primeiro vai falar da teoria intravires, que a gente já viu, não é isso? E o segundo, quando ele agir com violação à lei ou ao estatuto. Violou a lei ou o estatuto, teoria ultravires. Ficou claro, gente? Então, olha só, continuando. O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciarem descobri-los, ou se deles, tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião ou órgão da administração, ou não sendo possível, dela de ciência imediata por escrito ao órgão da administração, no Conselho Fiscal sem funcionamento, ou à Assembleia Geral. Então, por exemplo, eu faço parte do Conselho de Administração e eu descobri que outros conselheiros estão agindo indevidamente. Por exemplo, estão em conluio para poder fazer uma compra para a sociedade de um bem que não é adequado para ela ou que o valor está superfaturado. Durante a reunião do Conselho de Administração que delibera pela compra desse bem,
eu me manifesto falando, não concordo, e quero colocar em ata que eu não concordo, porque eu acho que o valor está muito alto, que o bem não é muito bom, e daí por diante. Então, eu tenho que fazer colocar. Se, por exemplo, no futuro, descobrisse que essa compra foi superfaturada, que ela foi indevida, por exemplo, forem tentar responsabilizar os administradores, como eu me manifestei formalmente pela dissidência, eu não vou ser responsabilizada. Agora, eu não concordei, mas eu fiquei calada. Na hora que foi fazer lá a ata, colocou assim, olha, foi votado por 9-1. Só que não falou quem que foi o 1, né? Por exemplo, eu fui a única dissidente. Então, aí, nesse caso, não tem como eu me eximir da responsabilidade, a não ser que eu consiga comprovar que fui eu. Então, o ideal é fazer consignar na ata discordância, ou sendo impossível, né, não sendo possível, que seja comunicado ao Conselho Fiscal ou outro órgão. Então, eu posso fazer um documento falando, ó, participei da reunião, não concordo, estou manifestando a minha discordância. Então, eu faço isso para quê? Para me eximir de qualquer responsabilidade. Essa é uma questão que foi colocada, por exemplo, no caso de Passadina. Por quê? Porque o conselho de administração todo da Petrobras foi a favor da compra. Ninguém se manifestou contrariamente. Então, em tese, todos os conselheiros seriam responsabilizados, além dos diretores, porque os diretores são meros cumpridores. Só que a gente vai poder ver, até por um artigo que eu disponibilizei para vocês, e que está num livro dos 40 anos da lei de SA, disponível lá no site da editora FI, gratuitamente, para quem tiver interesse de ler, tem um texto lá muito interessante que vai falar que, vai fazer o estudo do caso da decisão de Passadina, e que apesar dos diretores terem sido responsabilizados, os conselheiros não. Mas como que os conselheiros não são responsabilizados e os diretores são? Se os diretores são meros cumpridores de ordens, não faz o mínimo sentido. Então, a gente vê que é uma decisão, essa do Tribunal de Contas da União, que foi meramente política, né? Que ela tentou eximir a responsabilidade dos conselheiros e puniu os diretores. Continuando. Os administradores serão solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que pelo estatuto tais deveres não caibam a todos eles. Então, todo mundo no balaio, todo mundo responde junto. Então, a não ser aquele que tiver manifestada sua divergência. Nas companhias abertas, a responsabilidade que está no parágrafo 2º ficará distrita, ressalvado o disposto no parágrafo 4º, aos administradores que, por disposição do Estatuto, tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres. Então, olha só, se eu não cumpro os deveres impostos por lei ou pelo Estatuto, eu posso ser responsabilizada. Existem sociedades que há uma atribuição de deveres específicos para cada administrador. Então, eu já falei para vocês, eu posso ter, por exemplo, o diretor executivo, o diretor jurídico, o diretor financeiro, né? Então, se eu puder separar o que é responsabilidade de cada um, a responsabilidade vai ser separada. Fora isso, não. Vai ser todo mundo responsável. O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento dos deveres pelo seu predecessor ou pelo administrador competente, nos casos do parágrafo 3º, que é isso do divisão de tarefas, deixar de comunicar o fato à Assembleia Geral, tornar-se-á por ele solidariamente responsável. Então, por exemplo, um diretor jurídico entra na companhia, e aí ele vê que o diretor anterior praticou atos indevidos, por exemplo, perdeu prazos, deixou de praticar atos que sejam fundamentais para a companhia, que sejam importantes, né? Obrigações da lei mesmo. Então, se ele não comunica para a sociedade, ele vai ser solidariamente responsável. Ele vai ser responsável junto. Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem para si ou para outrem, concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do estatuto. Então, por exemplo, às vezes um administrador foi ajudado pelo contador da sociedade, né? Para tentar, por exemplo, dar um golpe, para tentar mascarar uma informação, né? Então, nesse caso, todo mundo vai ser responsável. E aqui, gente, a gente está falando de responsabilidade civil, a gente não está falando de responsabilidade penal, porque essas condutas podem também configurar uma conduta criminosa. Agora,
que é o artigo super importante, que é o artigo 159. Olha lá. Sobre a ação de responsabilidade. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da Assembleia Geral, a ação de responsabilidade civil contra o administrador pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. E aqui eu vou puxar para vocês um pouquinho da lembrança. Vocês se lembram que quando a gente estava falando dos diretores, dos conselheiros, eu falei para vocês que o conselheiro, o membro do conselho de administração que reside fora do país, ele tem que ter uma procuração, ele tem que deixar alguém habilitado aqui no Brasil, inclusive para receber citação por pelo menos 3 anos depois do fim do mandato, é aqui, ó, por causa desse artigo 159, que pode ser ajuizada uma ação de reparação civil contra os administradores que tiverem causado danos à companhia. Como é uma ação de responsabilidade civil, o prazo é a regra geral do artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, que fala de 3 anos. O prazo para reparação civil é de 3 anos. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, olha lá. Parágrafo 1º. A deliberação poderá ser tomada em Assembleia Geral Ordinária e, se prevista na ordem do dia, ou for consequência direta do assunto nela incluído, em Assembleia Geral Extraordinária. Então, a deliberação pode ser feita tanto em Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária. Olha, pessoal, nós ficamos sabendo que o administrador tal desviou dinheiro da gente, né? Então, a gente quer ajuizar uma ação para reparação civil. E então, isso vai ser votado na Assembleia. Então, a Assembleia tem que votar a favor ou contra. Se a Assembleia votar favoravelmente, aí já vai ser proposta a ação, poderá ser proposta a ação. Se ela votar contra, a sociedade mesmo não vai poder promover a ação. Mas nós vamos ver que existem casos em que outras pessoas poderão propor, que são os prejudicados ou até acionistas como substitutos processuais. Então, calma aí. Então, olha lá. O administrador ou administradores, quanto os quais deve ser proposta a ação, ficarão impedidos e deverão ser substituídos na mesma Assembleia. Então, se foi levantado lá a questão do desvio do dinheiro durante a Assembleia, eles já vão ser afastados imediatamente, né? Se a ação é contra eles, já estão impedidos, já vão ser afastados. Qualquer acionista poderá promover a ação se não for proposta dentro de 3 meses da deliberação da Assembleia Geral. Olha que interessante. A gente colocou lá em Assembleia. Vamos ajuizar uma ação de responsabilidade civil contra o administrador? Sim, ganhou. A maior parte votou a favor. A maioria votou a favor. Só que, apesar de ter votado a favor, ninguém fez nada. Então, o acionista, se a ação não foi proposta até 3 meses depois da deliberação da Assembleia, qualquer acionista poderá ajuizar a ação. E, nesse caso, se essa ação for ganha, né, for julgada procedente, os valores que forem ganhos serão conferidos à companhia, mas o acionista deverá ser reembolsado das despesas que tiver. Entendido? Continuando. Se a Assembleia deliberar não promover a ação, então, ó, na hora que fez a votação, falou, não, a gente não vai ajuizar a ação. Coitado dele, foi sem querer que ele fez, ele é nosso colega, vamos dar outra oportunidade para ele. Então, se a Assembleia deliberar não promover a ação, poderá ela ser proposta por acionistas que representem 5% pelo menos do capital social. Nessa disposição, não fala capital social votante, é apenas o capital social. Então, 5% dos acionistas podem propor ação, né, que representem 5% do capital social. Os resultados da ação promovida por acionista deferem-se à companhia, ou seja, serão atribuídos à companhia. Mas essa deverá indenizá-lo até o limite daqueles resultados de todas as despesas que tiverem incorrido, inclusive com correção monetária e juros dos dispêndios realizados. Então, inclusive, honorários de advogados, custas processuais, tudo que ele tiver desembolsado. Então, é muito incomum o acionista fazer isso, né? Como que vai tirar tudo do bolso dele e ajuizar essa ação? Mas pode ser, é um caso que ele vai ser substituto. O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador se convencido de que este agiu de boa fé e visando o interesse da companhia. Ou seja,
mesmo a companhia tendo decidido responsabilizá-lo. O juiz pode reconhecer a exclusão da responsabilidade. Por exemplo, por um caso fortuito, por uma culpa de terceiro, né? Algum dos fatos que excluem responsabilidade. Continuando. A ação prevista nesse artigo não exclui a que couber ao acionista ou terceiro diretamente prejudicado pelo ato do administrador. Então, não só a companhia poderá ajuizar a ação contra o administrador, mas também qualquer acionista que foi prejudicado por ele ou o terceiro. Então, vamos imaginar o caso do Ike Batista, que divulgou informações, ou melhor, que se utilizou do insider trading. As pessoas prejudicadas podem pedir indenização e, além disso, outros acionistas que se acharem prejudicados, né, por essa manipulação de dados dele, por exemplo, divulgação de informações falsas, que foi outra coisa também que aconteceu, também poderão responsabilizar. Entendido? Então, espero que vocês tenham entendido tudo. Só para a gente acabar, o 160, as normas dessa seção aplicam-se aos membros de quaisquer órgãos criados por estatuto, funções técnicas ou destinados a aconselhar os administradores. Então, outros órgãos que forem também constituídos pela companhia, também haverá possibilidade da ação de responsabilidade. Então, espero que tenham entendido tudo. Até a próxima, pessoal!